Minha filha sempre teve muito mais dinheiro e liberdade do que a minha enteada, principalmente porque recebia uma boa mesada do pai e ainda trabalhava. Como mãe, achei que era minha responsabilidade garantir que as duas fossem tratadas de forma mais igual, mesmo que isso significasse pedir que minha filha compartilhasse o que tinha. Mas tudo começou a dar errado quando exigi que ela comprasse almoço para a irmã postiça e até tentei convencer meu ex-marido a cortar a mesada dela depois que ela se recusou. Eu não percebia o quanto minhas decisões estavam afastando minha própria filha e nem que cada tentativa de consertar a situação, obrigando as duas a se aproximarem, só piorava ainda mais as coisas. Agora minha filha mal consegue olhar para mim, minha enteada também se afastou e percebi tarde demais que talvez eu tenha destruído o relacionamento com as duas. Eu, mulher de 43 anos, tenho uma filha de 16 anos, Nathalie, de um relacionamento anterior. Ela divide o tempo entre minha casa e a do meu ex, Aaron, de 45 anos, que se casou novamente e tem 2 filhos mais novos com a esposa, Marissa, de 38 anos. Também tenho uma enteada de 15 anos, Kylie, do meu casamento atual. Nathalie costumava passar a maior parte do tempo comigo, mas isso começou a mudar há cerca de 1 ano, quando pedi que ela dividisse o quarto com Kylie. Nossa casa tem apenas 3 quartos, e como o irmão postiço mais novo dela precisava de um quarto só para ele, achei que fazia sentido que as duas adolescentes compartilhassem o mesmo quarto. Nathalie não aceitou nada bem. Disse que perderia a privacidade, que teria de cuidar de Kylie e que aquilo não era justo. Expliquei que ela só ficava aqui metade do tempo e que aquela era a solução mais razoável, principalmente porque Kylie mora conosco em tempo integral. Em vez de se adaptar, Nathalie começou a passar cada vez mais tempo na casa do pai. Tudo bem, eu não gostei, mas ela já tem idade para escolher. Mesmo assim, doeu perceber que ela preferia ficar com o pai, a madrasta e a nova família deles do que comigo. Com o tempo ela ficou mais fria e distante. Achei que fosse apenas coisa da adolescência, mas isso nunca passou. O problema atual é o dinheiro do almoço. Aaron dá $25 por semana para Nathalie gastar com almoço. A escola delas fica perto de vários restaurantes e redes de fast food. Em vez de comer na cantina, Nathalie e os amigos saem da escola para comprar comida. Pelo que entendi, isso virou uma tradição entre os alunos. Eles juntam dinheiro e vão ao Starbucks, Chipotle, Panda Express ou qualquer outro lugar. Faz parte da rotina social deles. Já vi Nathalie postar fotos e vídeos no Snapchat e no Instagram com os amigos comendo fora, rindo e posando com chá de bolhas e hambúrgueres. É algo comum para eles. Mas foi aí que comecei a me incomodar. Kylie estuda na mesma escola e encontra Nathalie na hora do almoço. Nathalie aparece com comida comprada fora, assim como os amigos, enquanto Kylie fica sentada com a marmita que leva de casa. Ela não reclama, mas dá para perceber que isso a machuca. Ela já comentou comigo, discretamente, que às vezes aquilo era difícil. O que realmente me abalou aconteceu algumas semanas atrás. Nathalie veio para casa, já que ainda passa alguns fins de semana aqui, e perguntei casualmente: "Ei, você nunca compra alguma coisa para Kylie quando sai para almoçar?" Ela respondeu imediatamente não. Por que eu faria isso? Meus amigos me devolvem o dinheiro. Kylie não pode. Eu disse, essa não é a questão. É uma questão de gentileza. Nathalie apenas deu de ombros e respondeu, não é minha obrigação alimentar o filho dos outros. Aquilo me irritou profundamente. Lembrei que Kylie é sua irmã postiça. As duas eram mais próximas antes da história do quarto. Eu sei que não são melhores amigas, mas ainda são da mesma família. Nathalie respondeu, esse é um problema seu. Foi você quem se casou com o pai dela, não eu. Esse comentário me deixou furiosa. Nem respondi porque sabia que diria algo de que me arrependeria. Deixei o assunto de lado naquele momento, mas ele continuou me incomodando. Para dar um contexto, Kylie enfrenta algumas dificuldades. Ela pratica esportes e tenta manter boas notas. Também tem TDAH e passa por episódios de depressão. Estamos trabalhando nisso com terapia e adaptações na escola. Conseguir um emprego como Nathalie conseguiu, simplesmente não é algo viável para ela neste momento. Já explicamos isso às duas meninas antes, mas não acho que Nathalie tenha se importado em entender. Quando Kylie me contou que outro dia Nathalie voltou do almoço com comida do restaurante tailandês favorito dela e nem sequer ofereceu um rolinho primavera, cheguei ao meu limite. Ela disse que viu Nathalie rindo com os amigos, carregando uma sacola de comida. Quando passou por ela e disse oi, Nathalie mal olhou em sua direção. Naquela noite, Kylie chorou no quarto. Então liguei para Aaron. Tentei manter a calma. Expliquei a situação e disse, será que você poderia conversar com Nathalie sobre ser um pouco mais inclusiva? Não custaria nada ela comprar um taco a mais de vez em quando para a irmã postiça. Aaron recusou imediatamente. Disse que Kylie não é responsabilidade dele, muito menos o almoço dela. Também afirmou que Nathalie ganha parte do dinheiro trabalhando meio período e que tem todo o direito de gastar a mesada como quiser. Lembrei que Kylie não pode trabalhar agora, mas ele me interrompeu. Então isso é um problema seu e do seu marido. Depois disse algo que realmente me chocou. Nathalie não precisa se sentir culpada por estar em uma situação financeira melhor. Fiquei sem palavras. Disse que ele estava sendo cruel e insensível, mas ele simplesmente desligou na minha cara. Naquele momento eu estava furiosa e magoada. Principalmente por Kylie, mas também pela forma como Aaron e Nathalie parecem nos olhar de cima para baixo. Como se por não termos a mesma condição financeira,
Kylie tivesse que se contentar com a própria marmita enquanto assiste Natalie desfilar todos os dias com bentos de sushi de $14. Isso é cruel. No dia seguinte, liguei novamente para Aaron e fui direta. Você precisa parar de dar $25 por semana para Natalie. Ela pode levar comida de casa, receber menos dinheiro ou então dar alguma coisa para Kylie também. Esse desequilíbrio está machucando outra criança e eu não vou aceitar isso. Ele recusou outra vez. Disse que não iria punir a filha porque eu não conseguia acompanhar a situação financeira dele. Acrescentou que se Kylie quisesse comer fora, poderia arrumar um emprego como Natalie ou continuar levando comida de casa como os outros alunos. Expliquei novamente que Kylie pratica esportes e enfrenta problemas de saúde mental. Ele repetiu, não é problema meu. Para piorar, Natalie descobriu que eu havia ligado para o pai. Ela veio no fim de semana seguinte e mal falou comigo. Ficou em silêncio o tempo todo, apenas me lançando olhares frios. Finalmente disse, então você realmente pediu para o papai parar de me dar dinheiro para o almoço por causa da Kylie. Respondi, eu disse que não é certo você esfregar seu privilégio na cara dela todos os dias. Ela respondeu, a culpa não é minha se você resolveu casar com alguém que já tinha uma filha. Não me faça pagar pelas suas escolhas. Então pegou as coisas dela e disse que ficaria morando com o pai em tempo integral por um tempo. Desde então não voltou mais. E é aí que estou agora. Minha própria filha me ignorando completamente e minha enteada perguntando, eu fiz alguma coisa errada? Sinto que estou tentando defender o que é justo, mas talvez esteja exagerando. Natalie está usando o próprio dinheiro. Aaron é o pai dela. Mas Kylie também é uma criança. Ela merece ser vista, não tratada como se fosse invisível. Já faz quase 3 semanas que Natalie não fala comigo. O aniversário dela é daqui a um mês e nem sei se pretende passá-lo aqui. Duvido muito. Enquanto isso, Kylie anda pisando em ovos dentro da própria casa. Ela ainda vê Natalie na escola. Disse que tenta sorrir ou acenar, mas Natalie simplesmente olha através dela como se ela não existisse. Na última sexta-feira, Kylie me disse, acho que sua filha me odeia. Respondi não, ela só está sendo adolescente. Mas, sinceramente, nem eu tinha certeza de acreditar nisso. O que torna tudo ainda pior é o quanto Natalie ficou mesquinha. Ela começou a postar fotos de grandes refeições compradas fora, com legendas como, eu conquistei isso. Algumas pessoas trabalham pelo que querem. Os amigos ficam incentivando nos comentários. Sei que não deveria ficar olhando o Instagram de uma adolescente, mas quando seu filho para de falar com você, você procura respostas onde consegue. Ela chegou a postar uma foto de um chá de bolhas com a legenda, compre o seu da próxima vez. Eu não sou idiota. Aquilo era claramente uma indireta para Kylie. E eu entendo. Natalie trabalha. Tem um emprego de fim de semana em uma loja de smoothies. Recebe mesada do pai. Vai bem na escola. É responsável. Mas a forma como ela exibe isso agora é diferente. Há um tom de provocação, como se tivesse orgulho de esfregar isso na cara dos outros. Aaron, claro, acha que tudo isso está apenas na minha cabeça. Quando disse que as postagens pareciam direcionadas, ele respondeu, você está procurando motivos para se sentir ofendida. Quando contei que Kylie tem chorado com mais frequência, ele disse, talvez devêssemos parar de comparar as duas. Quando falei que Natalie estava me excluindo completamente, respondeu, talvez você devesse tê-la apoiado em vez de atacar a independência dela. Inacreditável. Tenho me perguntado se fui eu quem criou toda essa situação. Talvez obrigá-la a dividir o quarto com Kylie tenha sido o primeiro erro. Talvez pedir que dividisse o dinheiro do almoço tenha sido exigir demais. Mas que tipo de adolescente vê a irmã postiça sentada sozinha com um sanduíche de pasta de amendoim e geleia enquanto ela está cercada de amigos e fast food? E nem sequer oferece uma batata frita. Eu sei que adolescentes podem ser egoístas, mas isso parece ir além. Kylie também não é perfeita. Ela pode ser mal-humorada, esquecida e impulsiva quando o TDAH piora, mas nunca é maldosa. Mesmo agora, ela ainda admira Natalie. Ontem à noite ela me disse, queria que ela voltasse a gostar de mim. Aquilo partiu meu coração. Desde que Natalie foi embora, tentei falar com ela apenas uma vez. Enviei uma mensagem. Sinto sua falta. Podemos conversar? Ela apenas visualizou e não respondeu. Vi a confirmação de leitura e nada mais. 4 horas depois, publicou outra foto dela com o pai comendo hambúrgueres. A legenda dizia, minha verdadeira família me alimenta. Essa nem tentou ser discreta. Marissa, esposa de Aaron, finalmente me mandou mensagem há 2 dias. Disse, Natalie está muito magoada. Ela sente que você escolheu sua enteada em vez dela. Respondi que isso não era verdade, que eu só estava tentando ser justa. Marissa respondeu, ela não enxerga dessa forma. Esse é o problema. Ninguém sequer tenta enxergar o lado da Kylie. Ela é tratada como se fosse figurante. Como se, por não ser irmã biológica de Natalie, os sentimentos dela não importassem. Mas importam. Ela continua sendo uma adolescente que mora na mesma casa, estuda na mesma escola e passa o mesmo horário de almoço observando alguém com quem costumava dividir livros de colorir agir como se ela não existisse. Então aqui estou, com uma filha me ignorando completamente e outra convencida de que não vale nem um taco de $5. E Aaron acha que a dramática sou eu. Cheguei até a pensar em dar uma mesada para o almoço da Kylie, mas simplesmente não temos condições. Meu marido e eu trabalhamos, porém entre supermercado, contas, terapia, coparticipação do plano de saúde e combustível, mal conseguimos fechar o mês. E sinceramente o problema não é dinheiro, é empatia. Natalie poderia oferecer alguma coisa de vez em quando. Ela simplesmente não quer.
Na semana passada, Kylie me perguntou se poderíamos passar naquele restaurante tailandês onde Natalie sempre vai. Ela parecia animada, como se aquilo pudesse fazê-la se sentir incluída de alguma forma. Claro que aceitei. Compramos comida para a viagem e ela sorriu o caminho inteiro de volta para casa. Então perguntou: "Você acha que Natalie teria vontade de vir com a gente se a gente convidasse?" Não respondi. Por que não? Acho que ela não iria. Tudo isso já deixou de ser sobre dinheiro para o almoço. Agora é sobre quem importa e quem não importa. Quem é visto e quem é ignorado. E sinto que sou a única tentando proteger as duas meninas enquanto todo mundo escolhe um lado. Por isso resolvi escrever aqui. Não porque ache que sou completamente inocente. Sei que às vezes posso ser controladora, mas realmente achei que pedir para uma adolescente comprar uma fatia de pizza para a irmã postiça de vez em quando não fosse um absurdo. Pelo visto era. Então Reddit, eu realmente sou a babaca? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca, sem discussão. Olha, eu entendo que você queira proteger a Kylie, e tenho certeza de que deve ser horrível vê-la chorar. Mas o que você está fazendo é usar a independência da sua filha mais velha contra ela porque sua casa não consegue oferecer as mesmas condições. A Natalie ganha o próprio dinheiro. O pai dela dá uma mesada. Esse é o acordo entre eles. Você não tem o direito de ligar para o seu ex e exigir que ele mude a forma como cria a própria filha para compensar o desequilíbrio emocional da sua família. Esse não é o papel dele, e muito menos o da Natalie. Além disso, você obrigou uma adolescente de 16 anos a dividir o quarto com outra adolescente que ela mal suporta e depois ficou surpresa quando ela decidiu ir embora e praticamente nunca mais voltou. Vamos lá. Esse foi o seu primeiro erro. Na prática, você disse para ela que aquela casa já não era mais o lugar dela. E agora está irritada porque ela encontrou esse sentimento de pertencimento em outro lugar. A Natalie está sendo adolescente? Sim. Mas você está sendo mesquinha e tentando igualar duas situações que nunca foram iguais. Você está incomodada porque ela está prosperando em outro ambiente familiar e acabou projetando esse ressentimento na questão do dinheiro do almoço. Sinceramente, isso é absurdo. Comentário 2. Você é a babaca. Olha, eu não acho que você seja uma pessoa má. Acho que você está magoada, sobrecarregada e tentando fazer o melhor por uma adolescente vulnerável como a Kylie. Isso é admirável. Mas você está punindo a pessoa errada pelos motivos errados. A Natalie está se afastando emocionalmente da sua casa porque você passou a tratá-la como uma visitante. Ela tinha um quarto. Você tirou esse quarto dela e colocou outra pessoa lá. Tudo bem se realmente faltava espaço, mas não vamos fingir que isso não definiu o rumo de tudo. Você fez com que ela se sentisse uma prioridade secundária, então ela passou a priorizar a casa onde se sente filha, e não apenas alguém de passagem. Agora, em vez de tentar reparar essa ferida, você quer que ela seja responsável pelo bem-estar emocional da Kylie. A Natalie está sendo mimada? Sim. Mas também está reagindo a uma situação em que, emocionalmente, ela saiu perdendo durante anos. Ela está agindo de forma infantil. Está sendo mesquinha. Mas também tem apenas 16 anos. E o Aaron? Esse homem é emocionalmente falido. Essa postura de "não é problema meu" é a típica atitude de um ex-ressentido. Ele não tem obrigação nenhuma com a Kylie, mas tem obrigação de exercer a coparentalidade com um mínimo de empatia. E nisso ele falhou. Sabe o que você deveria ter feito? Sentar com a Natalie e perguntar como ela realmente se sente. Deixar que ela falasse. Pedir desculpas por fazê-la sentir que era uma filha de segunda categoria por causa da situação do quarto. Depois explicar por que a Kylie está machucada agora. Do jeito que aconteceu, a Natalie enxerga tudo isso como uma tentativa de fazê-la sentir culpa disfarçada de educação. Conserte a base do problema, não o cardápio do almoço. Comentário 3. Você é a babaca, e com força. E digo isso como alguém que não suporta adolescentes mimados. Porque isso não tem nada a ver com esse estereótipo. Você está punindo a Natalie por não fingir que vive em uma família perfeitamente harmoniosa, quando ela deixou muito claro que não se sente parte da sua nova família. Em vez de enfrentar essa rejeição de frente, você desviou tudo para essa cruzada por causa do dinheiro do almoço. Você criou essa divisão quando obrigou a Natalie a dividir o quarto com a Kylie. Sem dizer uma palavra, você mostrou para ela que agora era apenas uma meia convidada na própria casa. Que aquele espaço já não era mais dela. Que o conforto da Kylie vinha em primeiro lugar. E agora você está surpresa porque ela não quer bancar a irmã mais velha oferecendo comida tailandesa. Depois tentou controlar o que ela come e com quem divide a comida, usando a culpa como justificativa. E vamos ser sinceros. Você não pediu que a Natalie fosse gentil. Você exigiu que ela compensasse emocionalmente a Kylie para reparar as consequências das suas escolhas como mãe e da situação financeira da sua família. E ainda envolveu o pai dela nisso. Tentou fazer com que ele cortasse a mesada da filha porque ela não quis comprar uma quesadilha para uma garota com quem praticamente não tem mais vínculo. Isso foi extremamente vingativo.
E agora você está surpresa porque ela cortou o contato. A Nathalie não é a babaca. Ela está reagindo há anos se sentindo como uma filha de segunda categoria. Você perdeu o controle da situação dentro de casa e tentou recuperá-lo usando culpa, dinheiro e comida. E isso explodiu na sua cara. Você é muito babaca. Aprenda com isso. Atualização. Algumas pessoas pediram uma atualização, e como muita coisa mudou, aqui está. Depois que Nathalie foi embora, fiquei mais de um mês sem receber nenhuma notícia dela. Enviei um cartão de aniversário com um pequeno presente. Nenhuma resposta. Ela não veio me visitar, nem sequer mandou uma mensagem. Tentei entrar em contato 2 vezes. Nada. Quem acabou quebrando esse silêncio foi Kylie. Ela conseguiu um emprego. Cheguei em casa depois do trabalho certa tarde e a encontrei sentada no sofá preenchendo formulários de contratação e documentos fiscais. Perguntei o que ela estava fazendo, e ela respondeu que havia conseguido um emprego de meio período em uma loja de iogurte congelado, a poucos quarteirões da escola. Fiquei em choque. Ela tem apenas 15 anos. Tem TDAH, pratica esportes e faz terapia. Perguntei por que ela queria trabalhar justamente agora, e ela apenas respondeu: para as pessoas pararem de sentir pena de mim. Aquilo me atingiu em cheio. Eu não fazia ideia de que ela carregava esse sentimento tão profundamente. Achei que ela só se sentia excluída. Mas, na verdade, ela se sentia um caso de caridade. Ela nunca disse isso diretamente, mas eu sei que era assim que se sentia. Naquele momento, tive a sensação de que havia fracassado com as 2 meninas. Na mesma época, nossa situação financeira piorou. Nosso carro quebrou. Precisamos trocar o radiador e os pneus. Uma semana depois, recebemos uma cobrança que o plano de saúde não cobriu referente à terapeuta da Kylie. O seguro recusou a cobertura de uma nova avaliação necessária para o plano educacional individualizado dela na escola. Foram $700. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, mal estávamos conseguindo pagar as contas. E sim, admito, eu estava ressentida. Nathalie estava do outro lado aproveitando almoços caros, carne grelhada e chá de bolhas, enquanto nós estávamos tentando descobrir como pagar o supermercado. Eu queria que ela enxergasse isso. Então liguei para ela. Não disse: volte para casa. Eu disse: você também mora aqui. Deveria ajudar a pagar o conserto do carro que levava você para a escola e as contas que sustentaram você durante anos. Ela riu e respondeu: é exatamente por isso, mãe. Você me expulsou e agora quer meu dinheiro. Então desligou. Alguns dias depois, Marissa me mandou uma mensagem. Disse que não queria se meter, mas achava que eu precisava ouvir aquilo. Nathalie não estava apenas irritada por causa do dinheiro do almoço. Ela sentia que era invisível na minha casa havia anos. Como se, no momento em que me casei com meu marido, eu tivesse assumido o papel de protetora da Kylie e transformado Nathalie na filha problemática. Segundo Marissa, Nathalie disse que costumava se esforçar, mas que nada do que fazia era suficiente. E que a história de dividir o quarto foi apenas a prova definitiva de que eu não me importava com os sentimentos dela. Aquilo doeu porque eu nem conseguia argumentar. Ela não estava errada. Eu realmente favorecia a Kylie. Talvez não de forma consciente no começo. Mas olhando para trás, sim, eu fazia isso. Parei de perguntar a Nathalie sobre o trabalho ou sobre os amigos. Sempre ficava do lado da Kylie quando as duas brigavam. Costumava tratar a frustração da Nathalie como simples drama de adolescente e dizia que ela precisava ser a mais madura porque Kylie tinha dificuldades. Acho que nunca percebi o quanto fazia isso até alguém apontar claramente para mim. Passei muito tempo refletindo sobre tudo isso. Uma semana depois, Nathalie me mandou uma mensagem. Escreveu apenas: posso passar aí para pegar algumas das minhas coisas? Respondi que sim. Ela chegou com o pai, mas entrou sozinha. Falou muito pouco. Apenas arrumou uma bolsa e pegou alguns livros. Tentei conversar, mas ela manteve tudo superficial. Disse que sentia falta dela. Ela apenas assentiu com a cabeça, mas não disse que sentia minha falta também. Então aconteceu algo inesperado. Kylie entrou no quarto. Eu me preparei para um momento de tensão, mas Nathalie apenas olhou para ela e disse: oi. Kylie respondeu: oi. Nathalie perguntou como estavam as aulas. Kylie contou que havia conseguido um emprego. Nathalie ergueu as sobrancelhas e respondeu: legal. Depois foi embora. 2 noites mais tarde, Kylie me contou que elas conversaram um pouco na escola. Só assuntos simples. Kylie disse que falou para Nathalie que não queria que ela se sentisse odiada ou excluída. Então Nathalie respondeu: nunca foi por sua causa. Sempre foi por causa da mamãe. Depois foi embora. Eu não sabia o que sentir ao ouvir aquilo. Após mais algumas semanas de silêncio, Nathalie me enviou outra mensagem: quero voltar para casa por um tempo. Ela voltou naquele fim de semana. Não houve uma grande reconciliação. Apenas um jantar tranquilo. Ela passou a maior parte do tempo no quarto, mas estava ali. Mais tarde perguntei por que tinha voltado. Ela respondeu: não sei. Acho que só queria ver se você ainda me queria aqui. Eu disse que queria. E tenho tentado demonstrar isso, não apenas dizer. Falei que ela não precisaria mais dividir o quarto com Kylie. Tirei as coisas da Kylie de lá e devolvi a Nathalie o antigo quarto dela. Voltei a preparar os pratos favoritos dela. Passei a perguntar sobre o trabalho. Procurei ouvir mais e parei de pressioná-la para entender o lado da Kylie.
Finalmente percebi que nunca dei a Natalie a chance de simplesmente ser quem ela era. Eu estava sempre tentando administrá-la, controlá-la ou corrigir seu comportamento. E sim, às vezes ainda sinto um pouco de ressentimento. Ainda acho que ela poderia ter demonstrado um pouco mais de gentileza com Kylie. Mas agora também entendo por que isso não aconteceu. Ela estava afundada no próprio ressentimento e não sabia como expressá-lo. E eu estava tão preocupada em manter tudo justo que não percebi que ela se sentia substituída. O aniversário dela chegou e passou. Ela comemorou com o pai. Não fiz nenhum drama por causa disso. Mas no dia seguinte, ela voltou para casa com o restante do bolo e ofereceu um pedaço para Kylie. Não foi um grande gesto de reconciliação. As duas não se abraçaram nem resolveram tudo de uma vez. Mas Kylie sorriu e disse: "Obrigada." E Natalie se sentou à mesa enquanto ela comia o bolo. Foi o momento mais próximo da normalidade que tivemos em meses. Então agora fico me perguntando: será que a verdadeira vilã dessa história fui eu o tempo todo? Comentários do Reddit. Comentário 1. Moça, você não foi apenas a babaca. Você foi o sistema inteiro de encanamento. Você expulsou sua filha emocionalmente muito antes de ela sair fisicamente da sua casa. Você construiu uma nova família e esperou que ela simplesmente se encaixasse, sem nenhum problema. Depois ficou irritada quando ela decidiu dizer: "Não, estou bem assim." O dinheiro do almoço nunca foi o verdadeiro problema. Aquilo foi apenas o fósforo. A gasolina foi o favoritismo e os anos de expectativas colocadas apenas sobre ela. E depois você ainda pediu que ela ajudasse a pagar o conserto do seu carro. Que diabos foi isso? Ela não é sua colega de apartamento. Ela é sua filha. Você não pode afastá-la emocionalmente, praticamente colocá-la para fora de casa e depois aparecer pedindo dinheiro para pagar o radiador do carro. O único motivo de ela ter voltado agora provavelmente foi porque precisava de alguma coisa de você. Talvez encerramento. Talvez um espaço para respirar. Ou talvez sentisse falta da versão da mãe que mal consegue lembrar. Mas não confunda isso com uma reconciliação. Ainda existe um longo caminho até que a confiança entre vocês seja reconstruída. E meus parabéns para Kylie por conseguir agir com mais maturidade do que todos os adultos envolvidos. Ela nunca pediu por essa guerra e lidou com tudo isso com muito mais elegância do que qualquer outra pessoa. Comentário 2. Sinceramente, nem sei qual julgamento dar, porque isso parece um enorme estudo de caso sobre ressentimentos nunca resolvidos. Todo mundo nessa história está interpretando um papel. A OP do post é a mãe Marte, tentando manter tudo sob controle, mas acabando usando a culpa como arma. Natalie é a filha negligenciada, endurecida, mesquinha às vezes, mas com motivos de sobra para sentir ressentimento. Kylie é a esponja emocional, sempre absorvendo os problemas dos outros e nunca tendo espaço para simplesmente existir. O fato de Natalie ter dito a Kylie: "Nunca foi por sua causa. Sempre foi por causa da mamãe." Explica tudo. Você não estava protegendo a Kylie. Estava usando a situação dela como a única forma de conseguir a reação emocional que já não conseguia mais provocar na Natalie. E agora você pergunta se foi a vilã. Não, você não é uma pessoa má. Mas passou anos agindo movida por insegurança e pela necessidade de controlar tudo. Você não é um monstro. Mas, sim, foi a babaca. Não por maldade, e sim porque estava completamente perdida dentro dos próprios problemas. A boa notícia é que ainda há tempo para consertar isso. Mas somente se você parar de buscar pena e começar a demonstrar mudanças reais. Comentário 3. Você é a babaca. E, sinceramente, você teve sorte de ela sequer ter voltado. Vamos chamar as coisas pelo nome. Você não gostou de ver que a Natalie estava bem sem você. Então decidiu atacar justamente a única coisa sobre a qual ela tinha liberdade, gastar o próprio dinheiro para comer o que quisesse. Não foi para ajudar a Kylie. Não foi para ensinar empatia. Foi para diminuir a Natalie e colocá-la no lugar que você achava que ela deveria ocupar. Depois, quando a vida bateu à sua porta com o conserto do carro e as contas médicas, você mudou completamente o discurso e passou a tratar a Natalie como se fosse uma adulta dividindo despesas da casa. Pague a sua parte. Você estava falando sério? Você a afastou emocionalmente durante anos, e agora, quer que ela contribua financeiramente. Isso é manipulador. Você realmente a ignorou durante anos. Favoreceu a Kylie. E essa atualização deixa claro que você só percebeu isso quando outra pessoa apontou. Você fez sua filha sentir que não pertencia mais à própria casa. E agora trata o retorno dela como se fosse uma grande vitória moral. Acorda. Ela provavelmente voltou por necessidade, curiosidade ou simplesmente porque estava emocionalmente exausta. Não porque tenha perdoado você de repente. Você ainda não está ouvindo o que ela tenta dizer. Continua colocando a sua dor no centro de tudo. Em vez de transformar cada momento em uma oportunidade para buscar a própria redenção, comece a realmente estar presente para sua filha. Atualização 2. As coisas estavam indo relativamente bem por um tempo depois que Natalie voltou. Não estavam ótimas, mas pelo menos havia civilidade.
Ela passava a maior parte do tempo no quarto, descia para jantar, ia trabalhar e fazia a lição de casa. Kylie procurava dar espaço para ela. A casa estava silenciosa daquele jeito em que todo mundo parece estar tomando cuidado até para respirar. Achei que isso significava que estávamos nos recuperando. Hoje percebo que apenas presumi que as coisas estavam melhores porque eu me sentia melhor. Algumas semanas depois de ela voltar, tentei fazer algo para recuperar nossa antiga conexão. Quando Natalie era pequena, tínhamos as nossas sextas-feiras só de meninas. Assistíamos a filmes, comíamos pizza e ficávamos enroladas em cobertores no sofá. Era o nosso momento. Então falei para as duas meninas que faríamos isso de novo. Escolhi o filme sozinha, um que Natalie adorava quando era criança. Pedi pizza. Arrumei a sala exatamente como eu lembrava. No instante em que elas entraram, percebi que havia cometido um erro. Kylie parecia desconfortável, como se estivesse invadindo um momento que não era para ela. Natalie sentou rígida. Tudo parecia forçado. Mesmo assim, continuei porque acreditava que estava fazendo algo importante. Na metade do filme, Natalie se levantou e disse que ia dormir. Pedi que ficasse só mais um pouco. Ela respondeu: "Isso não é por nossa causa. É por você." Aquilo doeu, mas não reagi. Na semana seguinte, tentei outra abordagem. Pensei que talvez pudesse me aproximar dela entrando no mundo dela. Então fui até a loja de smoothies onde ela trabalha. Não fiz escândalo. Apenas pedi uma bebida e tentei conversar. Ela mal respondeu. Outro dia, tentei surpreendê-la levando um café antes da aula. Ela me pediu para nunca mais aparecer no trabalho nem na escola dela. Disse isso com aquela voz completamente neutra, em que a única emoção perceptível era o cansaço. Convenci a mim mesma de que um dia ela acabaria valorizando o meu esforço. Depois veio a situação das roupas. Kylie tinha um moletom de que Natalie gostava muito. Sugeri que elas voltassem a compartilhar roupas, como irmãs costumam fazer. Kylie hesitou. Disse que não queria que Natalie achasse que ela estava tentando se aproximar à força ou imitá-la. Era uma preocupação perfeitamente compreensível. Mesmo assim, falei que ela deveria emprestar o moletom para Natalie, porque Natalie tinha passado por muita coisa e aquele gesto demonstraria apoio. Kylie, sem muita vontade, ofereceu o moletom. Natalie apenas olhou confusa e respondeu: "Eu não preciso de caridade." Kylie ficou claramente constrangida. Depois disso, o clima da casa ficou pesado. Tentei explicar minhas intenções, mas nenhuma das duas queria ouvir. As duas estavam desconfortáveis, cada uma por um motivo diferente. E eu estava no meio insistindo que estava ajudando. Depois comemoramos novamente o aniversário da Natalie. Eu queria apenas uma boa lembrança. Uma foto nossa sorrindo de verdade. Planejei um jantar no restaurante favorito dela. Pedi que as duas se arrumassem bem porque poderíamos tirar algumas fotos depois. Nada exagerado. Só uma ou duas. Pelo menos era isso que eu achava. Assim que peguei o celular, Natalie congelou. Eu disse que deveríamos tirar uma foto da nossa família reconstituída seguindo em frente. Ela largou o garfo e respondeu: "Eu já disse que não quero participar de fotos só para fazer teatro." Respondi que não era teatro. Mas no fundo, parte de mim realmente queria uma prova de que estávamos nos recuperando. Queria sentir que tinha consertado alguma coisa. Ela se levantou e disse que levaria a comida para a viagem. Kylie saiu atrás dela. O jantar terminou comigo sentada sozinha diante de 2 pratos praticamente intocados. Achei que aquele fosse o fundo do poço. Então Kylie recebeu o primeiro salário. Não era muito. $86. Eu disse que agora que tanto ela quanto Natalie eram adolescentes e fazíamos parte da mesma família, todas nós deveríamos começar a contribuir com as despesas da casa. Coloquei o pagamento dela dentro de um envelope identificado e o guardei no armário da cozinha. Ela chorou. Disse que só tinha aceitado o emprego para deixar de ser um peso. Falou que eu tinha transformado a única coisa da qual ela realmente se orgulhava em mais uma prova de que ela dava despesas para a família. Expliquei que aquilo era sobre responsabilidade e independência, não sobre punição. Ela não acreditou em mim. E talvez nem devesse acreditar. Mais tarde naquela noite, entrei no quarto da Natalie para perguntar por que ela estava distante outra vez. Ela não estava lá. A porta estava aberta. Vi um diário sobre a cama. Não peguei para ler por maldade. Eu realmente queria entender o que ela estava sentindo para poder consertar as coisas. Ela entrou no quarto enquanto eu ainda estava com o diário nas mãos. Ela não gritou. Apenas olhou para mim como se alguma coisa tivesse morrido dentro dela naquele instante. Naquela mesma noite foi embora de novo e voltou para a casa do pai. Na tarde seguinte, Aaron me ligou. Achei que ele fosse gritar comigo, mas a voz dele estava baixa, daquele jeito perigosamente calmo. Ele disse que Kylie tinha ligado para ele chorando. Contou que ela não sabia mais como me fazer feliz e sentia que qualquer coisa que fazia acabava sendo errada para alguém. Depois disse que eu não deveria mais obrigar nenhuma das duas a participar de tentativas de aproximação, compartilhar roupas, jantares forçados, eventos familiares encenados ou pedidos para contribuir financeiramente. Disse: "Se as meninas reconstruírem alguma relação, isso precisa partir delas, não de você." Depois acrescentou: "Você precisa parar de usar a culpa como estratégia de criação." Respondi que ele não tinha o direito de dizer como eu deveria administrar minha casa. Ele respondeu: "Você não está administrando sua casa. Está encenando uma família." Essa frase simplesmente não sai da minha cabeça. E agora estou aqui outra vez. Kylie voltou a ficar calada. Natalie foi embora de novo.
Eu não consigo entender porque ninguém percebe que estou tentando. Não consigo entender porque cada tentativa minha acaba se transformando em mais um motivo para me culparem. Não consigo entender como fazer o meu melhor conseguiu piorar tudo, mas parece que todo mundo tem absoluta certeza de que foi exatamente isso que aconteceu. Comentários do Reddit. Comentário 1. Este é um exemplo clássico de como funciona a manipulação emocional quando a própria pessoa que a pratica nem percebe o que está fazendo. Você não grita. Você não ameaça. Mas coloca a si mesma no centro de todas as situações. Todo problema começa e termina em como você se sente. Você incendiou a casa e depois chorou porque a fumaça estava ardendo nos seus olhos. A Natalie está reagindo como alguém que passou anos emocionalmente negligenciada e finalmente chegou ao limite. A Kylie está reagindo como alguém que anda sobre cacos de vidro, com medo de fazer qualquer coisa errada. E você está reagindo como uma mãe que confunde controle com amor. Você fez duas adolescentes carregarem o peso emocional do seu segundo casamento. A Kylie, você deu superproteção e culpa. A Natalie, você deu distância e responsabilização. Você nunca enxergou nenhuma das duas como elas realmente são. Só enxergou quem precisava que elas fossem para que tudo funcionasse do jeito que você queria. Isso não foi um erro isolado. Foi um padrão. E, enquanto você não assumir isso, continuará perdendo as duas. Comentário 2. Nossa, você tem razão. A verdadeira vítima dessa história é você. Afinal, tudo o que fez foi ignorar uma filha durante anos, manipular emocionalmente a outra, pegar o primeiro salário de uma adolescente, ler o diário particular da própria filha e organizar uma sessão de fotos da família como se fosse a grande final de um reality show sobre famílias perfeitas. Mas claro, o importante é falar sobre como ninguém reconhece o quanto você está se esforçando. A Kylie foi colocada no papel de cuidadora emocional da mãe. A Natalie foi constantemente levada a duvidar dos próprios sentimentos sempre que demonstrava qualquer insatisfação. Mas, coitada de você. Só uma mãe incompreendida tentando recriar as noites de cinema da infância, como se pizza e uma selfie fossem capazes de curar anos de traumas. Uma dica. Se toda tentativa de reconciliação termina com seus filhos saindo do cômodo chorando, talvez você não esteja promovendo cura nenhuma. Talvez esteja apenas encenando a ideia de uma família feliz. Mas continue nos atualizando. Quem sabe na próxima você obrigue as duas a usarem suéteres de Natal iguais e depois fique se perguntando por que nenhuma delas aplaudiu a ideia.